Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Foco em Química. Eu sou o professor José Maria e hoje estaremos estudando sobre as propriedades da matéria. Bem, quando olhamos ao nosso redor, percebemos que alguns materiais se aquecem mais rápido que os outros. Tem alguns materiais que se quebram com mais facilidade. Outros apresentam cores diferentes, outros até não têm cores. Alguns têm odor, outros não. Algumas dessas propriedades podem ser observadas em todos os materiais que existem ao nosso redor. Já outras características são específicas de determinado grupo. Como, por exemplo, aqui, nós temos cacos de telha, tem facilidade de ser quebrado. Já o ferro tem maior dificuldade de ser quebrado. Alguns materiais têm facilidade de entrar em combustão, outros não têm. Outros têm um ponto de fusão alto e outros têm ponto de fusão mais baixo. São exemplos de características ou propriedades de determinados grupos ou que existe em todos os grupos. Por exemplo, o primeiro exemplo aí mostra um caco de telha sendo quebrado em vários pedaços. Essa é uma das propriedades que existe em todos os materiais, que significa dizer que eles podem ser divididos. Já entrar em combustão não é uma propriedade, uma característica de todos os materiais. Alguns têm, outros não têm. Ou seja, são características específicas, como também o ponto de ebulição ser alto e baixo. Isso é de propriedades específicas. Cada material tem seu ponto de ebulição específico, diferente dos demais. Mas hoje estaremos estudando as propriedades gerais das matérias. Começando pela massa, pela extensão, impenetrabilidade, elasticidade, compressibilidade, divisibilidade e inércia. A primeira a estudarmos será a massa. O que seria a massa? A massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. A massa tem como unidade principal o quilograma. Nós temos aqui os múltiplos e submúltiplos do quilograma. Há também, deixar claro aqui, a diferença entre massa e peso. A massa e peso são grandezas diferentes. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso vai mostrar a relação da massa com a aceleração da gravidade local. Por isso, quando você sobe na balança, você está medindo a sua massa. Você vai medir a quantidade de matéria existente no seu corpo. O peso ele vai ser diferente dependendo do local que você vai estar e qual a gravidade que ele tem. Por exemplo, o seu peso aqui na Terra é diferente do peso se você estivesse na Lua. Aqui você não consegue flutuar. Lá na Lua, como a gravidade é menor, você consegue flutuar, certo? Então, lembrando essa diferença, massa e peso são grandezas diferentes. A massa vai medir a quantidade de matéria que existente em um corpo. O peso vai mostrar a relação da massa com a aceleração da gravidade local. A extensão. Denomina-se extensão a propriedade da matéria que ocupa um lugar no espaço. Isto é, toda matéria ocupa um lugar no espaço correspondente ao seu volume. E a unidade padrão do volume é o metro cúbico. Nós temos aqui três sistemas, né? Sistema 1, 2 e 3. No sistema 1 nós temos o material no estado sólido, aqui nós temos o material no estado líquido e aqui temos o material no estado gasoso. Observe que cada um deles estão num estado físico diferente, mas estão ocupando um lugar nesse sistema. O sólido ocupando menos, né, de todos os três, o líquido ocupa mais e o gasoso ocupa todo o espaço. É uma característica específica. As partículas no estado sólido estão mais próximas, as partículas do estado líquido estão um pouco afastadas
E no estado gasoso, todas as partículas desse material, desse gás, estão bem afastadas. Por isso ocupa todo o espaço desse sistema. Impenetrabilidade é a propriedade que o corpo tem de não poder ocupar ao mesmo tempo um lugar no espaço. Observa, nós temos um carro aqui que houve uma colisão nesse poste, mas ele não conseguiu ficar no mesmo espaço desse poste, né? Houve ali uma interrupção brusca, mas cada um está ocupando espaços diferentes. Observando esses dois sistemas aqui, nós temos aqui um líquido medindo um determinado volume e de repente é colocado um material no estado sólido nesse sistema. O que acontece? Você observa que o volume aumentou. Por que o volume aumentou? O volume aumentou para compensar o espaço ocupado por esse material que está no estado sólido. Por isso que houve esse aumento de volume. A elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força que estava submetido. Aqui nós temos um exemplo aqui, né? A pele é um desses exemplos. Vamos para o próximo. Compressibilidade é a propriedade que os corpos possuem de ter seu volume reduzido quando submetido a uma determinada pressão. Isto ocorre porque a pressão diminui e o espaço existente entre as partículas constituinte do corpo. Vamos para deixar mais claro aqui esse exemplo. Observe aqui o símbolo. Tem um espaço aqui. As partículas estão ocupando um espaço maior. E quando exercida uma força mecânica aqui, faz com que essa parte comece a ocupar esse espaço. O que acontece? As partículas tendem a se unir, se juntar, ficando mais próximo da outra, ocupando um espaço menor. Por isso que a compressibilidade é a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando submetido a uma determinada pressão. É o que está ocorrendo aqui, uma pressão exercida nessa parte aqui. Isso ocorre porque a pressão vai diminuir o espaço existente entre as partículas constituintes do corpo. Observe aqui o que está acontecendo. Aqui nós temos as partículas mais afastadas e aqui exercida uma pressão maior, as partículas tendem a se juntar ocupando um espaço menor. A divisibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser dividido ou fracionado em várias partes menores. Mas mesmo sendo dividido, elas vão conter as mesmas propriedades químicas. Aqui vamos dar um exemplo. Esse caco de telha aqui, ora antes era um caco de telha maior e foi dividido em vários pedaços. Mas se for analisar quimicamente, cada pedaço desse continua tendo as mesmas características químicas quando ele era maior. Ou seja, depois que foi quebrado, ainda continua sendo caco de telha. A inércia corresponde à permanência, à ação ou atividade da matéria, manter-se parado ou em movimento. O corpo tende a ficar em repouso ou em movimento. Observe aqui, esse indivíduo nesse carro, o carro está em movimento. Quando sofre uma parada brusca, o que é que acontece com o corpo segundo essa característica da inércia? Se ele estava em movimento, mas houve uma parada brusca, o corpo tende a continuar em movimento. É o que acontece aqui. O mesmo ocorre ao contrário. Quando um corpo está em um objeto parado e esse objeto tende a uma aceleração brusca, como por exemplo no ônibus, se você estiver no ônibus e ele está em repouso e de repente ele tem uma aceleração brusca e entra em movimento, a tendência é seu corpo cair para trás. Por quê? Porque o corpo tende a permanecer no seu estado inicial. Se ele estava em repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Pessoal, a nossa aula por hoje é só isso. As propriedades gerais da matéria. Nas próximas estaremos estudando as propriedades específicas da matéria.